Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula eu quero falar com vocês sobre o conteúdo ondulatória. Vamos lá? Muito bem, então em se tratando de ondas, primeiro vamos fazer a seguinte pergunta: o que é uma onda? Nesta imagem nós estamos vendo um equipamento que na verdade eu diria que é uma das inovações tecnológicas, né? Você tem o movimento oscilatório da maré e aí esse movimento oscilatório de sobe e desce, você teria a conversão de energia por meio dessas máquinas aí, que nós não iremos adentrar nisso. Mas nós iremos começar com um questionamento. O que é uma onda? É comum nós falarmos que aqui você tem a onda do mar, não é verdade? Que de fato em algumas circunstâncias você pode ter sim uma onda, um movimento ondulatório. Algumas vezes não. Por exemplo, se você tiver uma corrente e nela você tem um corpo sendo arrastado, puxado, uma matéria sendo arrastada, puxada, aí você já tem vamos dizer assim, uma situação que viola a nossa definição de onda. O que é mais importante no conceito de uma onda, ainda que você diga assim, eu não compreendi muito bem, mas é fundamental que você saiba que uma onda não transporta matéria, ela só transporta energia. Então, se você tem uma corrente de água arrastando uma matéria, um objeto qualquer, você já pode pensar que ali não é uma onda. Por exemplo, um tsunami. Um dos problemas do tsunami, tanto na chegada, o maior problema é a saída, né? A volta dele. Ele vem arrastando tudo. Então, é uma característica que não é uma onda. Uma onda, ela vai transportar apenas matéria. Uma onda ela vai transportar apenas energia, ela não transporta matéria. Por isso, quando você tem uma plataforma, por exemplo, da Petrobras em alto mar, ela, claro, está conectada às regiões mais profundas, mas apenas para retirar, vamos chamar de petróleo bruto. Ela mesma está solta e ela está apenas no movimento ondulatório, ela não está fixa a um objeto que o coloque sempre naquela posição. Portanto, o movimento ondulatório não vai tirar a matéria do lugar, ela só vai transportar energia, que é o que acontece, por exemplo, num abalo sísmico que acontece em alto mar e de repente, com algumas horas, ele acaba chegando na costa. Isso porque o movimento ondulatório resultante do abalo sísmico transportou energia de onde ocorreu até chegar à costa. Então aqui nós temos uma situação mais simples possível do que é uma onda. Você tem uma pessoa provocando uma perturbação numa corda, você tem uma pessoa provocando um pulso. Então, esta perturbação vai provocar um movimento ondulatório. Então, na corda e no desenho em questão, você tem o exemplo mais simples de uma onda. O que é uma onda? É uma perturbação que vai ocasionar no movimento periódico oscilatório, tá bom? Então, a onda ela tem algumas características que nós vamos chamar de classificação da onda. Ela pode se classificar quanto à sua natureza, quanto à sua forma e quanto à sua direção de propagação. Vamos detalhar cada uma delas. Quanto à natureza, a onda pode se classificar como uma onda mecânica, né? E aí a gente já poderia traçar um paralelo. Ela se classifica quanto à sua natureza em onda mecânica ou eletromagnética, certo? E aqui você tem uma construção, vamos chamar assim, o que nós diríamos que historicamente foi muito importante
para a classificação da onda eletromagnética. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ela. Vamos comentar apenas sobre a onda mecânica. O que é uma onda mecânica? Nós dizemos que uma onda mecânica é aquela que necessita de um meio material para se propagar. E aí, quando você tem os primeiros filósofos naturalistas propondo a ideia de onda eletromagnética, nós sabemos que a onda eletromagnética nós sabemos hoje que ela se propaga tanto nos meios materiais quanto no vácuo. Só que inicialmente a gente sabia que a onda necessita de um meio material para se propagar, a onda mecânica. Então, para justificar a propagação da onda eletromagnética em um meio material, como por exemplo no vácuo, foi inventado o conceito de éter. Então, a onda eletromagnética ela não pode se propagar no vácuo. Deve haver um meio pelo qual ela se propaga. E aí chamou esse meio de éter. Então, este paralelo foi feito com base na onda mecânica. Hoje nós sabemos que quanto à natureza, eles divergem. Uma onda mecânica só se propaga no meio material. Por exemplo, a corda, se eu der um pulso, a onda se propaga na corda. Se eu emitir um som, o som se propaga no ar. E é por esta razão que uma estrela explodindo, você não vai ouvir o barulho, porque no espaço você tem o vácuo quase absoluto e a onda sonora, a onda mecânica, a onda sonora é uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo. Então, quanto à natureza, a onda se divide em eletromagnética ou mecânica. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Exemplo, uma onda na corda, o som, etc. Vamos tentar ganhar tempo, eu vou apenas pulando aqui algumas coisas. A onda eletromagnética, nós já comentamos alguma teoricamente, né? Por exemplo, uma radiação é uma onda eletromagnética que pode se propagar no espaço, no vácuo, ou aqui em um meio material, no ar, né? Então, uma onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar. Ela pode, inclusive, se propagar no vácuo, tá bom? Exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz, a radiação, né? Visível e invisível, né? Muito bem. Então, nós temos aqui um modelo do que é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética ela é composta pela junção de dois pulsos. Um pulso de natureza elétrica, né? O campo elétrico, e outro de natureza magnética, um campo magnético. Então, este com aquele você tem a onda eletromagnética, ou seja, a composição desses dois pulsos. Então, prosseguindo quanto à natureza da onda, como nós falamos, a onda eletromagnética se propaga tanto nos meios materiais quanto no vácuo, e aqui nós temos o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Você tem desde as radiações muito intensas, uma radiação gama, que é uma radiação de alta frequência e pequeno comprimento de onda, até as radiações de baixa frequência e grande comprimento de onda, certo? E aqui você tem uma pequena região que nós poderíamos aprofundar nas próximas aulas com o conceito de luz. O que é luz? A gente já vai aprofundar isso numa próxima aula. Mas para que a gente possa dar o pontapé inicial, a gente vai dizer que luz é a parte visível ao olho humano. É uma definição muito reducionista, porque a definição de luz a gente pode até dizer que nós não temos. Nós dizemos que luz é a parte visível ao olho humano. Então, no espectro eletromagnético, você tem as radiações da qual ela é invisível ao seu olho. Por exemplo, o ultravioleta é invisível, o raio-x é invisível. Tudo que está nesta região daqui para lá é invisível. Outra radiação que é invisível ao seu olho, o infravermelho, ondas de calor, ele é invisível. Ondas, micro-ondas,
são invisíveis e ondas de rádio também são invisíveis. Portanto, tudo que está desta região para lá é invisível ao seu olho. Perceba que a parte visível é uma região muito pequena que nós vamos chamar de espectro visível ao olho humano, que vai desde o azul anil até o vermelho alaranjado. Feito essa abordagem, a gente pode aprofundar mais isso quando estivermos no estudo da óptica, tá bom? Vamos prosseguir. Então falamos quanto à natureza, agora vamos falar quanto à forma. A onda ela pode ser longitudinal, ou seja, nós dizemos que uma onda ela é longitudinal quando a direção do pulso desta onda coincide com a direção de propagação. Exemplo, um pulso na mola, ou se nós estivéssemos presencialmente, a minha voz, o som está chegando até você e o pulso nas cordas vocais é nesse sentido aqui, ó. E a direção de propagação no mesmo. Portanto, quando a direção de propagação coincide com a direção de vibração do pulso da onda, nós dizemos ou nós classificamos a onda como, na sua forma, como longitudinal, tá bom? E vamos colocar um exemplo, eu já citei dois. O som é uma onda longitudinal, tá bom? Vamos dar o contra-exemplo, a onda transversal. Vamos lá. Então, a onda transversal, já citamos aqui, né, a onda longitudinal, o som como exemplo. Então, a onda transversal, nós dizemos que uma onda, na sua forma, ela é dita transversal quando o pulso de vibração da onda é perpendicular à propagação. Exemplo, um pulso numa corda. Você dá um pulso na vertical. Observe que a mão deste cidadão, ele pode... o pulso vai ser na vertical, né? Baixo para cima, de cima para baixo. E a propagação da onda é na horizontal. Veja que forma um ângulo de 90 graus. Neste caso, quando o pulso é perpendicular, nós classificamos a onda como transversal. Eu queria que a nossa aula fosse o mais simples possível, mas deixe-me dar uma informação. Vou chamar de informação, espero que ela se torne conhecimento. Para o Enem, a luz é uma onda transversal. Ou seja, nós já vimos que ela é uma composição de dois campos, elétricos e magnéticos. Portanto, ela vibra transversalmente, tá bom? Então, um conceito de polarização da onda é colocá-lo numa única direção. Por isso, somente ondas transversais podem ser polarizadas. Por isso que no seu óculos você pode ter uma lente, um óculos de lente polarizada. É um óculos legal para sair ao sol, né? E aí você vai evitar aquela expressão, o sol me encandeu, como fazem os goleiros do futebol. Portanto, esta informação é a seguinte, espero que seja útil. Somente ondas transversais podem ser polarizadas, tá bom? Então, diferentemente da onda longitudinal, a onda transversal, ela propaga-se perpendicularmente ao pulso que deu origem a esta onda, tá bom? Então, vamos falar agora quanto à direção de propagação. Ela pode ser unidimensional, ou seja, a onda que se propaga numa única direção. Exemplo, a corda, ela vibrando, ela se propaga numa única direção. A onda pode ser bidimensional. Eu vou citar este exemplo aqui. Na verdade, esse exemplo ele é controverso, porque há quem diga que nesta situação aqui a onda se propaga num lago, vamos dizer. Pense numa superfície de águas calma e tranquila, e aí você solta um objeto. As ondas elas se formam circulares, né? E vão se propagando. Ou seja, ela está se propagando no plano, em duas dimensões. Por isso, nós classificamos ela como onda bidimensional. Tá bom? Não acredito que vai cair algo mais minucioso para você no seu Enem.
mas há quem diga que isso aqui é uma onda mista, porque a vibração pode ser na água, né, de baixo para cima, portanto, transversalmente, e aí você teria uma onda mista se propagando de forma mista. Mas vamos adotar nesta situação como uma onda que se propaga no plano, como em duas dimensões, ou seja, largura e comprimento, tá bom? E o exemplo eu acho mais claro, mais simples, a onda tridimensional. Por exemplo, o som. Você imagina que nós estivéssemos na sala. Quem estivesse à minha direita estaria me ouvindo, quem estivesse à minha esquerda estaria me ouvindo, quem estivesse no teto estaria me ouvindo. Portanto, você teria a onda se propagando nas três dimensões. O som é uma onda tridimensional, como a luz, né? Você põe um foco de luz aqui, uma lâmpada, ela ilumina todo o ambiente, portanto, ela se propaga nas três dimensões, tá bom? Agora vamos ver aqui os elementos que compõem ou podem classificar uma onda. Então, nós temos aqui esta parte de cima, quando, por exemplo, no movimento vibratório, oscilatório de uma corda, essa parte de cima nós vamos designá-la, chamá-la de crista. A parte de baixo nós vamos chamar de vale, tá bom? Então, esta letra grega chamada lambda, a letra grega chamada lambda, tá bom, gente? Não é lambda, lambda. Ela vai designar ou representar o comprimento de onda, de uma onda. E este pode ser calculado de várias formas. Por exemplo, eu posso dizer que o comprimento de uma onda vai de uma crista a outra. Posso dizer que o comprimento de uma onda vai de um vale a outro. E aí eu vou chamar, depois a gente aprofunda esses conceitos, né? Esse ponto aqui de nó, tá bom? Depois a gente vê por que se chama nó. Esse outro aqui é um outro nó e aqui um outro nó. Perceba que se eu pegar a definição de comprimento de onda de uma crista a outra, ou de um vale a outra, eu posso dizer que o comprimento de onda também é de dois nós consecutivos. Veja que essa distância é a mesma. Portanto, a distância entre uma crista e outra, entre um vale e outro, entre dois nós consecutivos, é o comprimento de onda, tá bom? Então, a linha imaginária que divide a onda ao meio, dela até a parte mais alta, dela até a parte mais alta, nós chamamos de amplitude, a amplitude da onda. Para nós termos a noção de amplitude da onda, pensemos agora em um trovão, né? É um trovão. É claro, eu espero que seja algo bem básico, isso que eu vou dizer agora. Por exemplo, o raio e o trovão, eles acontecem simultâneos, certo? Ao mesmo tempo. No entanto, você enxerga o raio e, vou chamar, segundos depois, você escuta o barulho do trovão, certo? Por que isso acontece? Isso acontece porque o raio, o clarão, ele chega até seus olhos na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo é a mesma coisa que 300 milhões de metros por segundo. É uma velocidade muito grande. Já o som, o trovão, a velocidade do som no ar é muito menor se comparada com a velocidade da luz. É de 340 metros por segundo. Olha a diferença deste número para este. Então, esta é a razão, o porquê você enxerga o clarão, porque esta onda, a onda eletromagnética, a luz é uma onda eletromagnética, ela vem na velocidade de 300 milhões de metros por segundo.
Já o som, o trovão, ela vem até você na velocidade do som. E depende, é claro, do local, com pequenas variações. É claro, a gente está dando esse valor de 340 metros por segundo. Por esta razão, você primeiro enxerga a luz, depois você escuta o trovão. E é claro, o trovão é uma onda sonora de grande amplitude. Não é isso? Imagine que você estivesse agora, nesse momento, tocando heavy metal. Nem sei, ó, dando spoiler. Spoiler que não, dando sei lá o que. Heavy metal. Quem gosta de heavy metal? Nem eu também. Mas é legal, né? Então imagine que você tivesse o som de uma guitarra ou de um clarinete. Você teria uma amplitude, né? Uma frequência. Aí de repente você tem um medidor de frequência, né? De repente você escutaria um trovão. Ou seja, o trovão é uma onda sonora de grande amplitude, certo? E a amplitude é a distância que vai do meio até a parte mais alta ou do meio da onda até a parte mais baixa, tá bom? Muito bem, agora nós podemos falar da equação da onda. E é claro, esta equação da onda, vamos só pular aqui algumas coisinhas, tá bom? Esta equação da onda que eu já falei. Antes de falar da equação da onda, deixa eu falar dessa periodicidade, ou seja, da relação da frequência da onda com o período. São relações inversas. Ou seja, eu sei que a frequência é 1 sobre t. Tá bom? A frequência é 1 sobre t. Já o período é o inverso da frequência, portanto, eu posso dizer que o período de uma oscilação é 1 sobre r. Então, relações inversas. Deixa eu pegar aqui uma tela em branco. Pronto. Vamos fazer aqui uma coisa. Você lembra das suas primeiras aulas de física do 9º ano? Foram ótimas, não foi? Sim, ali você teve o primeiro contato da felicidade, ou do caminho da felicidade. E nas suas primeiras aulas de física, você começou a estudar os movimentos. Dentre os movimentos, você estudou o movimento retilíneo uniforme, aquele caracterizado por velocidade constante. E no movimento retilíneo uniforme, você estudou a velocidade média, não foi? Eu vou escrever aqui rapidinho, porque essa aula vai para o YouTube. Δx, que é a maneira correta de explicar, ou melhor, de representar a distância, né? Δx é variação das posições, né? Eu vou colocar aqui apenas a palavra posição sobre ΔT, não é isso? Mas aí você, caro aluninho, não está muito habituado com esta forma de escrever. Você conhece mais como ΔS, não é isso? ΔS como variação das posições. Eu vou escrever ΔS por causa da simbologia do nosso livro, tá bom? E é claro, eu já tentei explicar isso no primeiro ano, por que ΔS? O nosso país sofreu influência de programas americanos e os livros, quando chegavam aqui para nós, chegavam em inglês, e as equações, quando passavam pela tradução, as equações permaneceram, por exemplo, com a linguagem de origem, de onde vem esse ΔS, vem de space, né? Pronto, só por isso, porque na física ΔS é entropia, tá bom? Mas a gente não vai adentrar nisso agora não, tá bom? Eu quero apenas mostrar para nós outros a equação fundamental da onda que vai sair da relação de velocidade média, tá? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida, que eu vou chamar de ΔS, pelo intervalo de tempo ΔT. Bom, essa distância percorrida, vamos escrever de uma forma diferente. Velocidade média, eu vou escrever só em termos de V, velocidade. E a distância, como eu estou falando do movimento ondulatório, eu vou chamar de distância ou comprimento da onda, então eu vou representar pela letra grega lambda.
Já o intervalo de tempo, ΔT, eu vou escrever tempo mesmo. Só que neste caso agora é período, tá bom? Lembra da relação do período? Sim, período é 1 sobre a frequência, é o inverso da frequência. Portanto, a nossa equação vai ficar velocidade vai ser igual ao comprimento de onda sobre o período. Mas quem é o período? É 1 sobre a frequência, não é isso? Período é 1 sobre a frequência. E aí, você lembra da nossa definiçãozinha que nós estamos razão, proporção, mas fração lá na quinta série, sexto ano. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre f. Nós vamos multiplicar por f sobre 1, ou seja, a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E aqui nós temos que chamaremos de equação fundamental da onda. Por que fundamental? Porque quando você for fazer, quando você tiver nível superior ou no nível superior, você vai ver que a função de onda é algo diferente, é algo mais complexo, né? Uma função de onda. Então, para esta onda clássica, certo? A onda clássica nós vamos chamar de equação fundamental da onda, dizendo que ela é igual à velocidade. Isso aqui é o comprimento de onda, é o comprimento de onda, vamos dizer apenas isso, uma onda clássica, né? Só isso é o importante. Clássica, a gente vai ver, espero, né, no terceiro ano, um pouquinho de física moderna e a gente dá uma outra definição. Então, o F aqui nós vamos chamar de frequência. Portanto, a equação fundamental de uma onda pode classificar ou caracterizar sua velocidade, pode caracterizar sua velocidade, seu comprimento e sua frequência é dada por esta equação, tá bom? E aí nós temos a equação fundamental da onda. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, então voltemos aqui. Eu acho que a gente pode fazer um exercíciozinho simplório. Já comentamos sobre a nossa equação, então vamos fazer agora este exercício. Vamos tentar ganhar tempo para que o vídeo não fique tão longo, tá? Então vamos lá. Então, imagine a seguinte situação. Um forno de micro-ondas emite ondas eletromagnéticas que têm a mesma frequência de vibração da água, que é aproximadamente 2.500 MHz. Ao incidir as moléculas de água contidas no alimento, as micro-ondas provocam um efeito conhecido como ressonância. Bom, espero que isso caia no Enem e você saiba diferenciar, né? Na verdade, o Enem vai cobrar frequência, refração, difração, ressonância. Nós já temos aqui uma prévia do que é a ressonância. O texto já vai nos dizer um corpo ressona. Todo mundo já viu isso, né? Quebrar uma taça com um grito. Quando é que a taça quebra? Você emite uma onda sonora. Esta onda deve vibrar na mesma frequência que o material da taça. Ao vibrar na mesma frequência, esta taça vai vibrar. É claro, o vidro não estica, né, gente? Ele vibra. Então você transfere energia para a taça. Ao transferir energia, você tem um aumento da amplitude de vibração. E ao fazer este aumento de amplitude, o vidro não aumenta, ele vai fazer o quê? Ele quebra, né? E aí você tem o fenômeno da ressonância, que eu acredito que você já deve ter visto em algum vídeo sobre quebrando a taça em algum programa de televisão, tá bom? Então a taça quebra por causa disso, por causa do fenômeno da ressonância.
Ressonância é quando um corpo passa a vibrar na mesma frequência que o outro. E é assim que funciona o micro-ondas. Você tem um aparelho, o magnetron, emitindo radiação nos alimentos, fazendo com que esta radiação, esse corpo, ganhe energia e passe a vibrar, né? E ao vibrar, eu espero que você lembre da definição de energia interna e também de temperatura. Vocês estão lembrados? Sim, temperatura é o grau de agitação das moléculas e energia interna tem a ver com a energia, com o movimento das partículas, né? A energia cinética média das partículas, ou seja, o movimento. Quanto mais vibracional, maior a temperatura, maior a energia interna. Por isso os alimentos cozinham no micro-ondas sem o fogo, apenas na emissão de ondas eletromagnéticas, tá bom? Então nosso texto vai dizer que você tem uma onda eletromagnética vibrando a esta frequência. Então ele vai nos dizer o seguinte: as micro-ondas provocam um efeito conhecido como ressonância, o qual ocasiona um aumento da amplitude de vibração dessas moléculas. Considere 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar e resolva os itens a seguir. É claro que o item A ele vai relacionar outro conteúdo que nós já estudamos lá na termodinâmica, né, gente? Propagação de calor. Então a questão do item A ele diz o seguinte: considerando os processos de transferência de calor, descreva de que maneira os alimentos são aquecidos após a água ter sua temperatura aumentada pela ação das micro-ondas. Muito bem, então a alternativa A, ele quer que você descreva como esse processo acontece. Então esse processo acontece, você lembra dos 3 processos de propagação? Nós temos condução, convecção e irradiação. Neste caso, você tem a condução. Porque quando uma molécula aquece, ela vai passar esta energia de molécula a molécula, portanto, ela vai passar esta energia por contato. Então, respondendo à pergunta, descreva o processo, você dirá: o processo ocorre por condução, pois a energia vai ser transferida de molécula a molécula ou de uma molécula para outra molécula que esteja em contato. Tá bom, gente? Então, eu só falei, não escrevi, vamos deixar assim para ver se o vídeo não fica tão longo. Espero que você, se caso não entendeu, dê uma pausa e mas eu vou repetir. O aquecimento ocorre pelo processo de condução, que vai transferir essa energia de molécula a molécula que esteja. Tá bom? Então, vamos fazer agora, voltar para a nossa aula, para o item B. O tema da nossa aula é onda e no slide anterior nós falamos da equação fundamental da onda, que nós temos velocidade, comprimento de onda e frequência, tá bom? Então voltemos para o exercício que diz o seguinte: calcule o comprimento de onda das ondas emitidas pelo corpo descrito no enunciado. Então, para nós calcularmos o comprimento de onda, vamos escrever aqui a equação fundamental, que é V igual ao lambda é velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá bom? Se você quiser, anote aí: velocidade é igual ao comprimento de onda, só abreviar, tá bom, gente? Vezes a frequência, ok? Muito bem. Então nós temos que fazer uma coisinha. Na frequência foi nos dado um múltiplo M maiúsculo, você lembra dele? Nós falamos dos múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, quilo equivale a 1000 ou a 10 elevado à terceira. O mega equivale a 1 milhão ou 10 elevado à sexta. O giga equivale a 1 bilhão ou 10 elevado à nona, e assim sucessivamente. Tá
bom? O que nos interessa é o mega, que é um múltiplo que equivale a 10 elevado à sexta potência. Portanto, uma frequência de 2.500 MHz, eu vou colocar em notação, não, vamos colocar só múltiplo. 2.500 MHz é 2.500 vezes 10 elevado à sexta potência, tá bom? E nós temos a velocidade de propagação, vou fazer uma coisa aqui para ficar mais rápido. 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Vamos fazer aqui. 2.500 é 25 vezes 10. Os dois zerinhos que estavam aqui, vamos colocar na potência. Vamos colocar. Então vai ser 25 vezes 10 elevado à oitava. Deu para entender, gente? Espero que sim. Então, mas vamos ver aqui. Vamos lá. Eu tenho 2.500 vezes 10 elevado à sexta. Isso é a mesma coisa que... O que é 2.500? 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. E 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Aí está. Ou seja, 25, propriedade da potência. Repete a base e soma os expoentes. Eu já dei a resposta. Corrigindo, aqui não é um 8, aqui é um 6. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 6 vai dar 8. Aí está o nosso número. Colocamos aqui. Tá bom, gente? Bem, então podemos finalizar a nossa questão e acho que a nossa aula. Vamos deixar apenas assim. A pergunta é qual o comprimento de onda? Então, pegamos a equação, lambda F. Eu posso dizer que lambda é igual a V sobre M, tá? Vamos fazer meios pelos extremos. Então, lambda é igual a V. Quem é V é a velocidade, 3 vezes 10 elevado à oitava. Dividido por F. Quem é F é a frequência, 25 vezes 10 elevado à oitava. Aí está a razão porque eu coloquei esse número. Eu posso simplesmente cortar esse com esse. Não é bem cortar, né? Você aplica a propriedade da potência, repete a base, subtrai os expoentes. 8 menos 8 dá 0. 10 elevado a 0, todo número elevado a expoente 0 é 1. Então eu vou ficar apenas com 1. Então eu ganho tempo cortando as potências, tá bom? E ficando apenas com 3 dividido por 25. Embora eu já saiba a resposta, deixa eu tela que fica mais bonito. Tirar, não, fica não. Então vamos lá. 3 dividido por 25. 3 dividido por 25, você terá 0,12. 0,12 o quê? Nós usamos a velocidade em metro, então isso aqui é 0,12 metro. O comprimento de onda é 0,12 metro ou 12 centímetros. Bom, então aí está nosso comprimento de onda. Ok, galera? Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Peço que você acompanhe a nossa atividade aí logo abaixo no formulário. Eu vou parar por aqui e a gente dar continuidade em uma outra oportunidade. Fique com Deus e até lá, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.